Les chrétiens, on n'a pas la vie facile sur cette terre. Hein? Os cristãos não Amém. têm uma vida fácil aqui nesta terra. Soyez bénis, vous tous qui êtes présents Sejam en ce abençoados matin, en todos ce que estão lieu. presentes nesta manhã. Soyez bénis, vous qui vous connectez en ce moment Sejam même abençoados sur aqueles que les, estão les différentes conectados plateformes. nas diferentes plataformas Amém. de redes sociais. Et donc, je vais prier afin de remettre ce moment entre les mains du Seigneur, Vou colocar este momento nas mãos do Senhor, que le Seigneur prenne le contrôle. que o Senhor possa tomar todo o Amen. Et je controle. vous invite à prier avec moi Eu convido et à a prier orar pour comigo vous-même, e orar pour que também vous com puissiez recevoir ce vocês, que le Seigneur veut vous donner en ce matin. para que o Senhor possa dar o que Ele tem para dar para vocês nesta manhã. Éternel, Dieu Tout-Puissant Père, dans le nom de Jésus, me voici humblement devant toi, afin, Seigneur mon Dieu, de t'apporter, Seigneur, ce moment, cette parole, Seigneur éternel, que tu as mis dans nos cœurs, Seigneur, de partager à ton peuple, Seigneur, ces avertissements, ces exhortations, mais également, Seigneur, ta grâce, Seigneur mon Dieu, qui a surabondé là où le péché a abondé. Éternel mon Dieu, tu veux nous avertir, Seigneur mon Dieu, contre, Seigneur, ce péché impardonnable, Seigneur, afin que nous ne tombions pas dans les pièges. Je te prie vraiment de prendre le contrôle de ma bouche, de mes pensées, de mon être entièrement, que je sois totalement effacée, Seigneur mon Dieu, et que ce soit toi, Seigneur, qui puisse parler à ton peuple. Saint-Esprit, remplis-moi et conduis-moi, afin que je sois capable de partager comme Dieu le veut ce message au nom de Jésus. Je te remets également la traduction, Seigneur, pour les bien-aimés, Seigneur, du Brésil, Seigneur, et toute la lusophonie, Seigneur. Au nom de Jésus, qu'ils puissent également recevoir ce message, Seigneur. Tous ceux qui nous suivent au-delà des frontières de la Guyane, éternel mon Dieu. Seigneur, que tu puisses bénir ton peuple avec ta parole, que tu puisses bénir ta parole et qu'elle nous fasse du bien au nom puissant de Jésus. Amen. Amém. Amen. Amém. Peuple de Dieu. Donc oui, la dernière fois, nous avons Da última vez, vu un message très nós fort vimos uma mensagem muito forte. parce que nous sortions de cette étude avec le Porque bishop Gina Tínhamos saído desse estudo com à a Bispa propos Gina de la parabole des 10 vierges. com Amen. relação à parábola Les bons das 10 élèves. virgens. Os bons alunos, On se rappelle de cette parabole. vocês lembram dessa parábola? Amen. Amém. Les vierges sages et les As vierges virgens folles. Amen. sábias e as virgens nécias. Et nous avons vu que la différence Nós vimos a entre les diferença folles et entre entre les sages, as loucas c'est e l'huile. as sábias é o azeite. l'huile qui symbolise, O azeite que l'huile simboliza, qui représente o azeite que l'huile qui representa o le azeite que é Saint-Esprit, o Espírito Santo. l'Esprit Saint de O Dieu. Espírito Santo de Deus. Et donc, le Então, message de dimanche a dernier mensagem do domingo s'intitulait passado As-tu encore tinha le como título Saint-Esprit? Você ainda tem o Santo Et Espírito? ce message s'adresse particulièrement aux Esta chrétiens, mensagem é para os cristãos, à tous ceux qui disent qu'ils sont enfants de a Dieu, todos aqueles que dizem que são à tous filhos de ceux qui Deus, disent aimer le Seigneur À et todos le prier aqueles chaque que jour, dizem que amam o Senhor e oram a Ele todos os dias, à tous ceux qui sont déçus, a todos aqueles que estão qui ont été déçus parce que dans que certaines estão assemblées, desanimados e il que se também serait passé des choses onde foram para et algumas ça les a igrejas déçus. e eles Ils prient estavam chez eux. entristecidos, então eles Ce message oram ao Senhor. s'adresse Esta mensagem, tous ceux qui vont- aqueles que estavam decepcionados, amém. qui Essa vont dans les mensagem différentes assemblées, são para aqueles que différentes vão para églises, diferentes igrejas, peu importe la assembleias, religion. não importa a religião, et qui croient e que creem en notre Seigneur no Jésus-Christ. nosso Senhor Jesus Cristo. Ce message s'adresse à tous les chrétiens, Esta A mensagem toutes les é chrétiennes. para todos os cristãos e cristãs, à tous ceux qui a todos se aqueles disent que dizem enfants de Dieu, ser filhos serviteurs de du Deus, Très-Haut, servos de Deus, suiveurs de Jésus-Christ. aqueles que seguem o Senhor Jesus. Il y a même un nouveau mouvement, Pasteur Até Edjan, mesmo existe um qui s'appelle les movimento Jésuites. que se chama jesuítas. Alors, il y a les Jésuites. Tem os jesuítas, Oui, il y a eu Sim. cette doctrine-là. À un moment, il y a eu existe essa doutrina ces moines jésuites, que, à un moment donné, que se chamam jesuítas dans l'histoire de na l'humanité. história da humanidade. Mais là, Mas agora, neste j'ai momento, découvert eu descobri un jeune à qui j'ai parlé du Seigneur, jovem j'évangélisais que eu dans un evangelizei, magasin. que eu estava falando com o Et il Senhor, m'a dit, com oui, ele, je vais déjà à un endroit. e ele falou que ele já Alors, vai c'est num lugar jésuistes, que des se chama jésuites. jesuítas.
En tout cas, c'est pour Em eux, todo c'est caso, que Jésus, Para Jésus eles, et só Jésus. existe Jesus, Jesus, Jesus. Somente Jésus, Jesus. Jésus et Só rien que Jésus. Jesus e nada mais além do que Jesus. Mais n'oublions pas, peuple de Mas não Dieu. esqueçamos, povo de Et Deus. c'est ce que j'aimerais E é isso qu'on que se eu rappelle toutes et gostaria tous. que todos se lembrassem. Que le Seigneur est tripartite. Que o Senhor é uma triparte. Quand nous parlons de Dieu, Quando falamos de Deus, il y a trois personnes qui Tem en forment une. três pessoas que formam uma só. Il y a trois personnes Tem três unies, pessoas unidas, unifiées, unificadas, qui forment, qui sont Dieu. que formam e que é Deus. Ensemble, elles sont Juntos, reliées, eles unies estão les unes aux ligadas autres. e unidas umas às outras. Quand bien même Mesmo se une de ces personnes serait à gauche, dessas l'autre à pessoas droite, l'autre à estiver l'est ou à uma l'ouest, à direita, à elles esquerda, à sont leste, a toujours oeste, unies. elas estão Elles sont sempre toujours unidas. connectées. Elas estão sempre Dieu le Père, conectadas. Dieu Deus le o Pai, Fils, Deus Dieu o le Filho Saint-Esprit. e Deus o Espírito Santo. C'est toujours Dieu. É sempre Deus. Dieu est un Deus é um et só indivisible. e indivisível. Et nous devons vraiment E sortir nós temos que sair de notre dimension da nossa humaine dimensão humana pour aller dans la dimension para spirituelle. ir para a dimensão espiritual. C'est pour ça que É por isso certaines que religions sont dans l'apostasie. muitas religiões estão na apostasia. Parce que pour eux, comme il y a Dieu le Père, Porque para eles, quando e a tem Dieu le Deus Fils, o Pai, Deus o Filho, s'il y a un fils, e se tiver um s'il y a un filho, papa, se tem um pai, il faut qu'il y ait une maman. tem que ter uma mãe. Et puis ils vont chercher une E humaine. eles vão buscar uma humana, Ils disent que c'est la mère de e Dieu. eles vão dizer que é a mãe de Deus, Et ils se mettent à prier cette femme. e eles começam a orar essa mulher. Je parle bien de Marie, Eu estou falando de Maria, qui lorsqu'elle a reçu la que salutation quando ela recebeu a saudação de Gabriel, de Gabriel, elle a répondu, ela respondeu: je suis la servante du Eu Seigneur. sou a serva do Senhor. Elle ne peut pas être la mère de Dieu Ela não pode ser a mãe de Deus. dans la dimension Na spirituelle. dimensão espiritual, Elle n'est pas la mère de Dieu. ela não é a mãe de Deus. Dans la dimension humaine, Na dimensão elle humana, est la mère de Jésus. Elle est C'est la vrai. mãe de Lorsque Jésus, le sim. Seigneur Jésus quando o Senhor est Jesus venu sur cette terre, veio nessa dans un terra, corps comme le nôtre, no corpo como o nosso, mais une fois mas que le Seigneur Jésus uma vez que o est Senhor Jesus entré entrou dans notre monde no humain, nosso mundo humano, porte que fut através Marie, da porta que foi Maria, quand il a commencé son ministère, quando ele começou o seu il lui a ministério, bien dit, femme, ele falou: mulher, qu'il y a-t-il o que é que entre tem toi et moi? entre você e eu? Alléluia. Aleluia. Et lorsqu'il était à la croix, E quando ele foi para a cruz, il a bien dit à ele Marie, falou a Maria: femme, mulher, voici ton fils. eis o teu filho. En parlant Falando de l'apôtre Jean. do apóstolo João. Et il a dit, fils, voici ta mère. E ele falou: filho, aqui está En a d'autres tua mãe. termes, Em outros en termos, d'autres mots, em outras palavras, Marie n'était qu'un outil. Maria só foi uma ferramenta. Elle était un outil, un Ela foi instrument instrumento, que uma le Seigneur ferramenta a que o utilisé. Senhor utilizou. Amen. Amém? Alors c'est une parenthèse Então isso são pour mais votre information, votre para instruction, a informação de vocês, pour a que vous ne instrução de tombiez vocês, pas dans des fausses doctrines. para que vocês não possam cair em falsas Est-ce que le peuple de doutrinas. Dieu est là? Será que o povo de C'est Deus noté? está aqui? Vocês anotaram bem enregistré? isso? Vocês registraram isso? Demain matin, lorsqu'on ira en E évangélisation, amanhã, quando iremos Vous na saurez quoi evangelização, répondre. vocês vão saber Amen? o que responder. Amém? alors nous avons parlé de Dieu le Père, Vamos Dieu, falar aqui de Deus, Jésus-Christ. o Pai, do Senhor Maintenant Jesus parlons un peu Cristo. du Saint-Esprit. Vamos s'il vous falar plaît. também do Santo Espírito, por favor. Parlons de l'Esprit de Dieu. Vamos falar do Espírito Santo de Tellement Deus. puissant, Tão tellement fort, poderoso, tão forte, tellement sensible. tão sensível. Alléluia. Aleluia. Nous avons vu la dernière fois Nós vimos da última vez que nous sommes scellés par le que nós Saint-Esprit. somos selados pelo Espírito Lorsque Santo. nous donnons Quando notre nós vie au Seigneur damos Jésus a nossa vida ao nosso et que Senhor nous Jesus rentrons dans le processus e de que la nós entramos no nouvelle processo do naissance. novo nascimento. Et lorsque nous lisons dans 2 E Corinthiens, quando lemos no livro de 2 Coríntios, rapidement, c'était pas rapidamente, prévu, mais nous allons le lire não foi ensemble. previsto, mas vamos ler aqui. 2 Corinthiens, peuple de Dieu, Segunda laissons place à la Coríntios. parole du Seigneur un petit peu. Vamos passar para a palavra do Senhor. 2 Corinthiens au chapitre 1, Capítulo versets 1, 21 et no 22. versículo 21 e 22. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit.
Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Amém. Amen. Nous avons vu également dans Éphésiens 1, Éphésiens chapitre 1, verset Tínhamos visto 13. também no livro de Efésios. Ce sont des rappels, peuple de Dieu. São somente algumas. Éphésiens chapitre 1, verset 13, où il est Efésios dit, capítulo 1, 13. l'Esprit, lui, O Espírito. du moins, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Amém. Efésios capítulo 1 e Efésios capítulo 1, versículo 13. Em que também vós, depois que ouvistes a palavra de verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Et quand nous nous remémorons Jean chapitre 3, le verset E 16, quando a gente lembra do capítulo de João, est-ce qu'on peut y aller ensemble? vamos aqui no Est-ce que livro tu de as ton João. épée, ma sœur? Você está com tua Si tu as espada, besoin minha d'une irmã. épée, on peut t'en prêter Se une, você mais precisa de uma tout chrétien, espada, toute chrétienne doit nós avoir vamos son te épée. emprestar uma, mas cada cristão e Amen. cristã tem que ter a sua L'épée, c'est la espada. parole de A Dieu. espada é a palavra de Deus. Jean chapitre 3, le verset 16. João capítulo 3 e versículo 16. Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amém. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Alléluia. Aleluia. Tous ceux qui ont cru, nous a dit Todos Éphésiens 1, aqueles que creram, diz o livro de Efésios, l'évangile de capítulo 1, votre o salut, evangelho da tua la salvação. parole A vivante. palavra viva. Vous avez cru, Vocês creram. vous l'avez reçu Vocês receberam favorablement, de maneira la favorável lumière du a monde. luz do mundo. Et lorsque vous avez reçu E cette quando lumière, você recebeu esta lorsque luz, vous avez reçu quando você Jésus recebeu Jesus et que vous êtes rentré dans le e que processus você entrou no processo de la nouvelle naissance, do novo nascimento, à ce moment-là, vous Nesse avez momento, un sceau, vous vocês avez une têm marque. um selo, uma marca. Oh, alors, j'aime pas trop utiliser le mot Eu marque não gosto muito de utilizar a palavra marca. parce que ça fait penser Porque à isso- marque de la bête. Isso dá para entender a marca da besta. Mais, Mas peuple de Dieu, je ne parle pas de la marque de la eu não bête. estou falando, povo de Deus, da C'est marca pour da ça qu'on emploie besta. le mot sceau. É por isso que falamos da palavra C'est plus selo. fort en plus, É ce mais mot-là. forte C'est plus essa noble. palavra. É mais nobre. Ça correspond à notre Dieu, Isso n'est-ce pas? corresponde ao nosso Deus, Tellement il est não é? merveilleux. Tanto que ele é maravilhoso. Donc, un sceau, Um selo c'est un signe. é um sinal. C'est une marque É d'appartenance. uma marca On va utiliser le mot marque, mais pertence. ne le prenons pas du mauvais Mas, sens. por n'est-ce favor, pas? pegue essa C'est palavra la não do mau marque sentido. d'appartenance. É uma marca de C'est- pertence. Ça représente, Isso representa, ça témoigne isso testemunha que tu es enfant de Dieu. que tu és filho de Deus. Vous voyez, Vocês veem? lorsqu'on regarde certaines Quando personnes, olhamos algumas pessoas, certas on pessoas, regarde par rapport au type e de cheveux. olhamos com relação ao tipo do cabelo, por Aux exemplo, yeux. aos olhos. On sait de quelle Nós nation sabemos ils de que appartiennent. nação eles pertencem. Essas On pessoas sait, en pertencem. tout cas, le Nós continent. sabemos em qual continente. On va voir une continente. personne qui a Vamos la ver peau uma très, 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 très pessoa que tem, claire, por exemplo, uma pele muito des clara, por cheveux lisses exemplo, et com clairs, cabelos très lisos clairs, e claros, des yeux clairs. olhos claros. On va dire, toi, tu viens de E nós l'Europe, vamos dizer, você vem da des Europa, régions froides, das regiões à peu près par là. frias, mais ou menos por ali. On va voir quelqu'un Vamos avec ver la uma pessoa peau com a pele un peu plus foncée, mais escura, un peu basanée, pouco mais escura, avec des morena, cheveux com os foncés, cabelos escuros, avec les traits des yeux d'une com certaine os olhos manière. mais ou menos de On va um dire, jeito, toi, tu os viens de traços l'Orient. de um jeito, e vamos dizer, essa pessoa você vem do Oriente. On va voir do Oriente. quelqu'un avec des yeux, Vamos ver uma on va, pessoa, por comment on dit, exemplo, bridés,
com os olhos les yeux mais rasgadinhos. petits, on va dire, assim, toi, tu viens de pequeno, l'Asie, e vamos etc., dizer, etc. você vem da Ásia, etc, etc. Mais toi, chrétien, Mas chrétienne, você é cristão, cristão. lorsqu'on te voit, Quando alguém te vê, on voit ta manière de te e vêtir, quando vê a maneira que você se ta veste, manière de a parler, tua maneira de falar, ta manière de a tua réagir dans maneira différentes de situations, reagir em algumas situações, surtout les plus mauvaises. principalmente das reações mais Pas más. seulement quand ça va bien, hein. Não somente quando tudo vai bem, Quand ça va bien, quando tudo vai bem, oh, on peut croire que tout le monde est chrétien. e nós podemos crer que todo mundo é cristão. Ou du moins, Ou talvez, on pourrait se demander qui est e nós chrétien. podemos até se perguntar quem é cristão. Parce que quand les gens sont dans le monde, ils sont Porque dans leur plaisir. quando as pessoas estão no mundo, eles estão nos seus Et quand le prazeres. chrétien ne traverse pas le désert, E quando o cristão não, il est tout não souriant. atravessa o deserto, ele está sempre sorrindo. C'est pour ça que c'est dans les moments les plus É difficiles por isso que nos momentos mais difíceis, que tu peux voir si vraiment, que você pode ver realmente scellé du se Saint-Esprit. você está selado Se do tu es Espírito enfant de Santo, Dieu. se você é filho de Deus, si tu appartiens à se la você famille du roi. pertence à família do rei. Alléluia. Aleluia. Est-ce que tu vas dans la prière? Est-ce que tu vas dans le jeûne? Será que você está indo na oração, no Est-ce jejum? que tu laisses l'Esprit de Dieu Será que você deixa o Espírito de Deus pousser te levar, te vers les funcionar choses du as Seigneur, coisas do vers Senhor, les choses du royaume de as Dieu? coisas do reino de Deus? Intercéder, Interceder, prier, orar, être dans l'action de grâce estar na ação de alors que graça. tu pleures, Hora que você chora, persévérer persevere, dans la lecture de la parole, perseverar na leitura da palavra, perseverar, aimer, amar, continuer d'aimer, continuando même lorsqu'on te amando, rejette, não somente mesmo quando te rejeitam, même lorsqu'on te dit des mesmo choses quando as difficiles à pessoas te entendre. dizem coisas difíceis Est-ce que tu de continues escutar. d'aimer? Será que você continua amando? Est-ce que tu continues de bénir Será que você continua abençoando? ou tu retiens la bénédiction? Ou você guarda a bênção? Tu retiens le pardon Você guarda o et tu perdão. laisses l'amertume te E você consumer. deixa a amargura consumar o seu Ceux qui sont coração. scellés du Saint-Esprit Aqueles que estão selados do Espírito Santo sont poussés par celui-là, par celui-ci, são levados por esse aqui à faire le bien, a fazer o bem. même lorsqu'il n'y a que le mal Até devant vous. mesmo quando tem somente o mal Tu ali na sua feras le frente. bien. Você sempre vai fazer o bem. Tu t'efforceras Você vai se de tenir esforçar bon, de ficar bem, de pé. même si tu pleures, Mesmo se você chorar, même si tu as honte, mesmo se você tem vergonha, tu vas tenir. você vai ficar de pé. Le Seigneur Jésus O aussi, Senhor Jesus também, lorsque ça a été quando foi difficile, difícil, il y a eu quelqu'un qui l'a soutenu. teve alguém que apoiou ele. Et nous le voyons E nós vemos, lorsque le Seigneur nous dit, quando o Senhor nos diz, chargez-vous de votre croix carregue a tua cruz et suivez-moi. e me sigam. Ceux qui m'aiment Aqueles que me amam et qui veulent me e suivre. que querem me seguir, Mais nous savons que cette croix mas est lourde. nós sabemos que essa cruz é pesada. C'est pas n'importe qui peut Não t'aider é à la qualquer que porter. pode te ajudar a carregá-la. Et nous voyons dans la parole de E Dieu, nós vemos na palavra de Deus, il y a quelqu'un existe alguém qui a aidé le Seigneur que Jésus-Christ ajudou o Senhor Jesus un Cristo, temps, un moment, momento, à certo porter la tempo, croix. a carregar a cruz. Il s'appelait Simon. E ele se chamava Simeão. Il s'appelait Simon. Simão. Amém. Et le Seigneur, E o Senhor, au travers de l'intervention de cet homme, através da intervenção deste homem, veut te dire une chose. ele quer te dizer algo. Jésus Jesus avait-il Cristo besoin de Simon? precisava de Simão? Non. Não. Il savait déjà ce par quoi il allait passer. Ele já Mais sabia por onde ele ia passar. Dieu le Père a orchestré cela Deus, o Pai, ele orquestrou tudo isso pour nous montrer para nos mostrar qu'il y aura toujours quelqu'un que sempre vai haver pour nous alguém soutenir para nos apoiar. lorsque ce sera dur, Quando vai ser muito lorsque ce sera difícil. difficile, Quando vai ser muito lorsque tu difícil. vas penser Quando você vai que tu ne vas pensar pas y que arriver, você não vai conseguir. lorsque tu vas penser Quando você pensar à tout abandonner, abandonar tudo, il y aura quelqu'un. vai ter alguém. Ce sera le E vai Saint-Esprit. ser o Espírito Santo. C'est pour cela É por isso qu'en tant qu'enfant de Dieu, que, sendo filho de Deus, você sendo filho de Deus, il est important e é muito importante d'avoir le de Saint-Esprit. ter o Espírito Santo. Alors, chrétien, chrétienne, Então, cristão, après quand même être bien revenu sur la prédication précédente. Et- Amen. Sur le temos message précédent. voltado à mensagem precedente, a outra mensagem, vamos continuar. Est-ce que
Nous Será pouvons continuer sur que nós podemos continuar? ce que c'est que le blasphème contre le Será que Saint-Esprit. podemos continuar nessa mensagem sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo? Avant de poursuivre, je vais vous dire une chose. Antes de continuar, eu quero dizer algo para vocês. Moi, pasteur Eu, Sidji, a pastora Cid, je ne le crois pas eu não creio que je sois habilitée que eu estou habilitada à dire à quelqu'un, a dizer a alguém, comme ça, là, en la regardant, assim, olhando para ela, tu as você blasphémé contre le blasfemou Saint-Esprit. contra o Espírito Santo. Não. Le Seigneur ne m'a pas O Senhor donné não me deu cette vision, esta visão, cette puissance este poder pour voir le cœur des gens para ver o coração das pessoas distinctement comme lui de il voit maneira les distinta, cœurs et les como pensées. ele vê os corações e os Il n'y a pensamentos. que Dieu Somente Deus qui sera capable, que será capaz, qui a que l'autorité, tem a le autoridade, pouvoir o poder de dire de dizer et de juger e de julgar qui a quem blasphémé blasfemou contre son esprit. contra o seu Espírito Santo. Amen. Amém? Maintenant que cela t'est dit, Então agora é isso que foi dito. nous allons revenir sur le Nós péché vamos sexuel. voltar sobre o pecado Nous sexual. avons dit la dernière fois Nós que nous falamos sommes le temple du Da outra Saint-Esprit. vez que somos o templo do Espírito Et lorsque Santo. nous avons défini ce qu'était le E blasphème, quando definimos o que era o blasfêmia, Le blasphème, que é a blasfêmia, nous avons appris que c'est une nós injure. aprendemos que a C'est blasfêmia injurier. é uma injúria. C'est manquer de Injuriar é faltar de respeito, C'est, faltar com respeito. comment dire, c'est injurier, c'est manquer de respect, Injuriar c'est é faltar avoir une respeito, attitude é ter irrévérencieuse. uma atitude sem Donc, un reverência, manque de révérence. uma falta de C'est du reverência. mépris. É um Tu desprezo, é um desprezo. Tu méprises. Você C'est despreza. ça, blasphémer. É isso blasfemar. C'est mépriser quelque chose de É sacré. desprezar algo de sagrado. Une personne sacrée. Uma pessoa sagrada. Un être sacré. Um ser sagrado. Des objets sacrés. Objetos sagrados. Et lorsque nous avons parlé du E blasphème quando contre le Saint-Esprit, falamos da j'ai blasfêmia attiré contra o votre Espírito attention. Santo, Le eu Seigneur chamei a atenção de a attiré vocês. notre attention O Senhor chamou sur nossa le péché atenção sexuel. sobre o pecado sexual. parce que dans l'Église, Porque na igreja, au milieu des no enfants meio de Dieu, dos filhos de Deus, au milieu du monde no chrétien, meio là, do mundo cristão, il y a du péché sexuel. existe pecado sexual. Il y a des jeunes Tem qui commettent la jovens fornication que cometem a fornicação avant le mariage, antes do casamento. sous prétexte qu'ils sont Com fiancés. pretexto que eles são noivos. Ils se permettent de chuter. E eles se permetem de cair. Et puis ils viennent et disent, E eles vêm, eles je dizem, suis tombé, eu caí, mais sans grande gravité. mas sem nenhuma gravidade. C'est très naïf. Eles são ingênuos. C'est très naïf. Isso é muito ingênuo Et c'est très dangereux. e muito perigoso penser comme ça. de pensar assim. Parce qu'à partir du moment que tu as été scellé Porque du Saint-Esprit, a partir do momento que você foi selado do tu Espírito deviens le Santo, temple sacré você de se Jéhovah. torna o templo sagrado de Jeová. Et lorsque tu es rentré dans le E processus quando você entrou no processo de la nouvelle naissance do novo nascimento et que tu marches dans la e que você sanctification, anda na santificação, je rappelle, eu lembro a la vocês, a sanctification, santificação c'est se sanctifier chaque é se jour. santificar cada C'est se dia. séparer du É péché, se ça veut dire. separar do pecado. C'est isso se quer séparer dizer. de tout ce qui pourrait É se nuire separar à ton salut. tudo aquilo que pode destruir a tua salvação. C'est appeler et É. prendre le sang de Jésus É pegar o sangue de Jesus. à chaque fois pour te purifier, Toda vez para te te purificar. nettoyer Para te spirituellement limpar de espiritualmente. tout péché. De todo pecado. C'est être dans la crainte de É Dieu, estar no temor de Deus. crainte de l'avoir offensé, Temor de ter ofendido a Ele. crainte de l'avoir déçu. Temor de ter decepcionado a Ele. Tu deviens Você se sacré. torna, Tu deviens sacré. você se torna Tu deviens sagrado. quelqu'un de saint. Tu deviens Você un saint se du royaume torna de Dieu. santo do reino Parce que le de royaume de Deus. Dieu appartient Porque o aux reino de saints. Deus pertence aos santos. Et les saints sont ceux qui E se os santos sanctifient. são aqueles que se santificam. Alléluia. Aleluia. Est-ce que le peuple de Dieu est là? O povo de Deus está aqui, presente. Donc tu deviens Então você se le torna temple sacré, o templo le sagrado, temple saint o templo santo du Saint-Esprit. do Santo Espírito. Tu entretiens ta E sainteté. você instrui a tua santidade. Alléluia. Santidade. J'aime tua beaucoup ce santidade. mot-là. Eu gosto muito dessa palavra. Alléluia. Aleluia. C'est fort quand c'est dit en É portugais. muito forte quando diz em português.
Peuple de Dieu, Ô povo de Deus, lorsque tu vas quando en você pleine conscience, Quando você de tem qui plena tu es. consciência daquilo quem você é, en de quem pleine você é, conscience uma plena du consciência, sacrifice qui a été porté um à la croix sacrifício que foi par le levado Seigneur na cruz Jésus-Christ, através do Senhor Jesus et Cristo, que tu couches e que você avec dorme, quelqu'un e que você tem qui uma, n'est ni ton que mari, você tem uma relação ni ta com uma femme, pessoa ton que não é épouse, nem seu marido, nem tua mulher, nem tua qu'est-ce que esposa, tu es en train de faire mas au o que é que temple você sacré? está fazendo com o templo sagrado? Alléluia. Peuple de Dieu, Ô povo de Deus, le Seigneur veut vous encourager en ce matin. o Senhor quer encorajar cada um de nós nesta manhã. Le Seigneur veut vous encourager O en ce Senhor quer matin. vos encorajar nesta manhã. Le Seigneur sait de quoi nous sommes O faits. Senhor sabe do que nós somos feitos. Parce que j'ai parlé du péché Porque sexuel. eu falei do pecado sexual. Parce que la Bible l'enseigne. Porque a Bíblia C'est un ensina. péché qui est grave. É um pecado que é Parce grave. qu'il se commet à l'intérieur du temple. Que ele se comete no interior do templo. Ça veut dire que tu portes atteinte à Isso quer l'intégrité. dizer que você está atingindo a Tu integridade. es en train de blesser. Você está tu es en train ferindo. d'abîmer Você está estragando la valeur. o valor. Tu es en train de dénigrer, de Você rabaisser. está denigrindo e la valeur du rebaixando temple. o valor do templo. Alors que la Bible nous enseigne Hora que a Bíblia nos que nous ensina avons été rachetés que nós somos resgatados, à un grand prix. comprados com um grande preço. Que tout l'or du monde Que nenhum ouro Que deste tous les mundo, euros et les que dollars todos os euros e ne pourront dólares jamais payer. nunca vai poder pagar. C'est grave. É grave. Mais je vais te dire une chose. Mas eu quero vos dizer algo. Tu es temple du Saint-Esprit. Você é o templo do Santo Espírito. Ton être entier est sacré. O teu ser inteiro é sagrado. Si avec ta langue, Se com tua língua tu es en train de proférer la malédiction, você está proferindo a maldição, en pleine conscience de qui tu es, tendo consciência de quem você é, convaincu d'avoir été racheté, convencido de ter sido comprado, resgatado, et pourtant tu maudis ton e frère, portanto você amaldiçoa o Tu teu maudis irmão, ta sœur. você amaldiçoa a tua irmã, tu maudis les você leaders, amaldiçoa os líderes, tu es en train de mal parler. você está falando de mal, l'église. falando mal da igreja. Pose-toi des questions. Começa a te perguntar, te questionar. Tout le corps doit être... Todo o corpo tem que Saint. estar como santo. Donc, Então, c'est toutes les são dimensions, todas as dimensões, tous les domaines de notre vie todas as áreas da nossa qui nossa sont vida concernés par la que sanctification. estão sendo concernidas, que fala da santificação. Alléluia. Amém? Aleluia. Faut pas se dire, Então não podemos dizer parce que tu es tombé dans le péché porque você sexuel, caiu no pecado que c'est sexual fini pour que toi. acabou para você. Tudo Parce que terminou. tu auras lancé la malédiction avec ta Porque langue. você lançou a maldição com tua língua. Et pourtant, tu demeures vierge. E portanto você está virgem. Aïe, 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 aïe. C'est péché aussi et ça É conduit à la pecado mort. também e isso conduz à morte. Tu voles. Você rouba, C'est péché. é pecado também Ça conduit à la e mort. conduz à morte. Tu mens. Você mente, C'est péché. isso também é um Ça pecado conduit à la mort. e conduz à morte. Tu fais les avortements. Você aborta, Ça conduit à la mort. conduz à morte, isso conduz à morte. C'est du péché, ça. Isso é um pecado também. Il faut comprendre une chose. Temos que entender algo. Le salaire du péché, O c'est... salário do pecado é a morte. C'est la mort. É a morte. Et si tu demeures dans ton E se péché, você continuar no teu pecado que tu ne te repens pas, e que você não se arrepender, tu ne laisses pas le Saint-Esprit você não deixa o Espírito te Santo pousser à la repentance, te levar ao Mais au contraire, arrependimento, mas ao contrário, tu persistes dans ton você péché, persiste ali no teu tu pecado. t'assois dans ton Você se péché, assenta no teu tu pecado. justifies ton Você péché justifica o teu pecado. et tu commences à E você résister. começa a resistir. Tu résistes à Você Dieu. resiste a Deus. Le Seigneur a un agenda O Senhor tem précis uma agenda pour preciosa chaque personne ici para présente. cada pessoa aqui presente. Mon agenda A minha n'est agenda pas le même agenda não é a mesma que Pasteur agenda Edjan. da pastora aqui. L'agenda de Pasteur Edjan, A agenda da pastora l'agenda du aqui Seigneur, e a ce e a n'est agenda pas do le Senhor même não é agenda a mesma agenda que Sœur Nerta, da irmã Constance Nerta, Sylvie, da irmã que Bishop da Gina. anciã Silvia e da bispa Gina. Alléluia. Aleluia.
Lorsque tu es rentré dans le processus de la Quando nouvelle você naissance, entrou no processo do novo nascimento, on va l'imager ainsi. vamos On va formar uma prendre cette imagem. image-là. Vamos pegar aqui Parlons uma un petit imagem. peu aussi en parabole. Vamos falar um pouco em parábolas. Une personne Uma qui se pessoa drogue que se droga et qui un jour e que dia décide d'arrêter, decide de parar. c'est une très bonne Isso é décision. uma boa, C'est ótima un decisão. pas qui est fait. E foi um passo que foi dado ali. Amen. Amém? Mais cette personne sait qu'elle est Mas faible. esta pessoa sabe que ela é Elle fraca. sait qu'elle ne peut pas y arriver. Ela sabe Seule. que ela não pode chegar sozinha, Ela a besoin ir d'aide. sozinha. Elle a precisa besoin de d'une main ajuda. tendue. Ela precisa de uma mão estendida. Et là, il y a E quelqu'un. aí tem alguém, Ça peut être un membre de sa pode ser famille. um membro da sua família, Voilà, son épouse, pode sa ser seu maman, son esposo, sua papa, mãe, cousin, seu je ne sais pai, pas. não sei, Qui tend la main que estende a mão et qui va e que l'accompagner. vai acompanhá-la, Qui va l'accompagner jusqu'en cure de désintoxication. até levar ele para ele num lugar de desintoxicação, D'accord? centro de desintoxicação. Un centre de désintoxication. Amen. Amém. On y Alléluia. arrivera. Alléluia. Aleluia. Et puis cette personne est là. E esta Cette pessoa está personne ali. soutient. E esta pessoa Lorsque apoia. cette personne se droguer, cette droguer, Quando essa sans pessoa qu'elle se va drogava, faiblir, elle est entourée, Ela elle est estava fraca accompagnée. e ela está ali sendo Et en général, acompanhada. c'est la personne qui a tendu la main qui reste Rodeada. aux côtés, E a pessoa que estendeu a mão está ali do lado dela. qui soutient E que et qui lui apoia. rappelle, E que lembra ela. souviens-toi, Se lembre. tu as déjà parcouru cette Você já distance. percorreu essa Il te distância. reste juste encore cette Só falta só distance-là. essa distância aqui. Tu vai a percorrer. arriver. Você vai Continue. conseguir. Continue. Alors se droguer, cette droguée, Ela se est encouragée, Ela está sendo entourée, ali. psychologue, Ela está encorajada, cure, etc. está rodeada de psicólogos, séance de kiné, etc. com Traitement muitas adapté. sessões de fisioterapia e muitas Alléluia. coisas outras que Est-ce que le acompanham peuple de ela. Dieu est là? Est-ce O que le povo peuple de Dieu suit? está entendendo aqui o povo Amen. de Deus? Sigam, por favor. C'est pareil avec le É a Seigneur. mesma coisa com o Senhor. Tu as compris que tu étais assis dans le Você péché entendeu que você estava et sentado que tu no ne pouvais pecado. plus être E que você dans não cet état. podia mais estar naquele estado, ficar Et naquele Jésus estado. se tient à la porte hein, E o Senhor está ali na porta, hein? et il frappe à ton cœur E Ele bate no seu coração. et il te tend la main. E Ele te estende a mão. Et un jour, E dia, tu reçois une invitation, você recebe convite. tu reçois un petit flyer comme Você ça, recebe panfleto assim. tu reçois un petit flyer comme Você ça, recebe panfleto assim. et tu vois quelqu'un qui te dit, venez que écouter la você parole de Dieu. Escuta a pessoa que diz, venha escutar a Le palavra Seigneur a de un plan Deus. pour vous. E o Senhor tem um C'est plano le para plan du você. salut. É o plano da salvação. Dieu vous aime. Deus ama você. Soyez sauvés. Sejam Croyez en salvos. Jésus. Creiam em Jesus. Dans les moments Nos d'évangélisation. momentos de evangelização. Ou peut-être qu'en Ou passant par talvez, là, passando por tu es ali, frappé você foi par un chant pego que tu por entends. canto que você, cântico que você Ou peut-être comme ouviu, moi-même. ou até mesmo eu mesmo. Tu es invité à un mariage Você é chrétien. convidado a um casamento Et puis tu cristão. entends le pasteur faire une E você puissante prédication qui te escuta touche. o pastor fazer uma pregação que te toca ali. Et puis tu as envie E você, d'entendre e encore. você tem vontade de escutar Ce genre mais de e mais message-là. este tipo de mensagem. Parce que ça te fait du bien. Porque isso Ça te fait faz du bien à bem. ton âme. Isso faz bem à tua C'est alma. Jésus qui frappe à la É porte et Jesus qui te Cristo que tend la está main. batendo a porta, estendendo a mão. Et chaque pas que tu es en train de cada faire dans la direction du passo Seigneur, que você faz em direção ao Senhor, à chaque fois que tu es en train de cada t'accrocher, vez que você está se agarrando ali, que tu es en train de que résister você está pour ne pas resistindo retomber para não cair dans ce de que tu novo sais qui est mauvais pour naquilo toi, que você sabe que é mal para você. tu t'approches petit à Você se petit. aproxima pouco a de pouco Jésus. de Jesus Cristo. Alléluia. Aleluia. Jusqu'à ce que Até que tu rentres dans le processus você entra no de la nouvelle processo naissance. do novo nascimento. Tu franchis les portes du E centre você vai e de você désintoxication. passa naquele centro de Ou on peut dire desintoxicação. aussi la porte de Alcooliques Ou então Anonymes. hein. mesmo Par a exemple, pour porta dos quelqu'un qui alcoólatras anônimos, não qui boit sei, beaucoup. aquelas pessoas que bebem tu muito. franchis enfin la E porte. você passa pelaquela porta. Tu franchis la porte. E você passa pelaquela porta. Tu acceptes l'aide. E você, Et tu es soutenu você aceita e ajuda acompanhé. e você é apoiado E e você dans é les centres comme ça, acompanhado. E em centros On va assim, t'écouter eles vão escutar você. et on va adapter le Eles traitement vão adaptar o tratamento selon ton histoire. segundo a tua C'est história. pareil avec Jésus. É a mesma coisa com Jesus. L'agenda du Seigneur A pour ta agenda vie, do Senhor para a tua il est vida adapté à toi está et toi seul. adaptado para você, somente para você. Ce par quoi je suis passé, Aquilo que eu passei. les épreuves que j'ai As endurées, provas que eu passei. tu n'auras pas les mêmes. Você não vai ter as mesmas. C'est pas possible. Não é possível. On va peut-être
avoir des Talvez choses similaires, teremos coisas qui similares se ressemblent, que talvez se mais ce pareçam, sera jamais mas pareil nunca à vai l'identique. ser igual Jamais. de maneira idêntica. Não, nunca. Amen. Parce que c'est adapté Porque é adaptado à chacun, a cada à chacune. a cada uma. Alléluia. Aleluia. Est-ce que le peuple de Dieu est là? O povo de Deus está presente. Est-ce que tu comprends à quel point Dieu Você t'aime? entende o quanto Deus te ama? Il a pris le temps Ele pegou o tempo, tomou faire o un tempo plan de fazer spécial pour toi. plano especial para você. parce que tu es précieux. Porque você é precioso. Tu es précieux pour le Você Seigneur. é precioso, preciosa para o Senhor. Mais si jamais Mas tu décides de rejeter você cette aide, decide de rejeitar esta ajuda, qu'est-ce que tu vas faire? mas o que é que você vai fazer? Les personnes qui vont dans les As centres, pessoas que vão nesses centros, par moments, ils ont des moments de... e muitas De vezes faiblesse. eles têm momentos de fraqueza, Mais elles s'accrochent mas eles se agarram ali, parce qu'elles veulent atteindre porque eles l'objectif. querem atingir o objetivo. Mais quand il y a ceux qui tombent Mas quando tem aqueles que caem et qui ne se relèvent pas, e que não se levantam mais, et que la mort arrive, e que a morte chega até essa pessoa, ou la maladie, ou a doença, c'est fini. acabou, terminou. Alors toi, mon frère, ma soeur, Então você, meu irmão, minha tu es irmã, rentré dans le centre du você salut. entrou no centro Aleluia. da salvação. Amém? Tu es rentré Aleluia. dans le centre du Você salut. entrou no centro da Et le salvação. Seigneur a fait le programme de la O Senhor rédemption pour já toi, fez um programa de redenção para adapté você, à ta vie. adaptado à tua vida. Et puis à un moment donné, tu as E une chega um momento faiblesse. você tem uma fraqueza. Psaume 51. No livro do Salmo 51. Allons-y ensemble. Vamos juntos On va aqui. parler de David E vamos qui a eu une falar de faiblesse. Davi que teve uma fraqueza. Et ceci, peuple de Dieu, c'est pour vous E encourager. isto é para vos encorajar. Le psaume 51, O Salmo 51, à partir du verset 2. a partir do versículo 2. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Amen. Amém. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Alléluia. Aleluia. David, Davi, aqui no Salmo 51, David, le roi David, Davi, o rei Davi, celui qui a vaincu Goliath, aquele que venceu Golias, David qui prophétisait, aquele que profetizava, David qui allait consulter le Seigneur. Davi que consultava o Il Senhor. mettait même les vêtements sacrés, les fautes. Ele colocava C'est pas até n'importe quel vêtement. as vestes sagradas, não era Ce qualquer vêtement vestes, pur. roupas, eram roupas puras, Elle n'était revêtue que par les sacrificateurs. que eram realmente revestidos Les somente pelos levites. sacerdotes e os levitas. Ceux qui œuvraient, faisaient le service. Aqueles que faziam Dans le serviço tabernáculo. no tabernáculo. Alléluia. Aleluia. David a péché. Davi pecou.
Et il n'a pas fait que commettre Ele l'adultère. Hein. não somente ele cometeu adultério, Il a voulu endosser ele ainda la quis, grossesse ele ainda de quis Bathsheba pegar a gravidez de Bathsheba à son époux Uri, do seu esposo Yuri, à l'époux de Bathsheba. ao esposo de Bathsheba. Ils ont commis l'adultère, Eles elle est tombée enceinte. Eles cometeram Pour cacher adultério la chose, hop, e, hop, va voir ton mari et couche avec, comme ça il va croire que le ela bébé, engravidou c'est de lui. e ele mandou ela ter relação com o marido dela para ele pensar que o filho era dele. C'est un plan vraiment vicieux. É um plano realmente muito vicioso. On esse parle plano. toujours de qui? Estamos falando de quem aqui? Du roi David. Do rei Davi. Alléluia. Il a vu que ça n'a pas E marché. ele viu que ali não deu certo aquela história. Qu'est-ce qu'il a dit? O que é que ele Bon, fez? ben, Então, on va le faire boire, on va le Vamos faire boire, fazer ele on va le beber. saouler, on va Vamos- l'enivrer. vamos fazer que ele fique bêbado. Et puis comme ça, il va coucher avec sa Vamos femme là. Hein? embebedar ele e assim ele vai ter relação com a esposa Malgré dele. ça, Mas apesar disso, Uri, Yuri, l'époux de Bathsheba, o esposo de n'a pas Bathsheba, connu sa femme. não teve relação com sua esposa. Alors, Então, une chose terrible, uma coisa un plan terrível, méchant plano muito est mau venu dans l'esprit de veio do David. espírito de Davi. Bon, ben on va le tuer. Então vamos matar. Et là, il donne l'ordre E aí ele deu uma ordem hein, aux soldats. Lorsque aos vous verrez soldados. Yuri Quando você vê Yuri au cœur de la bataille, là où ali ce no coração sera da batalha, le plus dangereux là, quando estiver muito perigoso ali, retirez-vous. vocês vão se Il retirar. sera seul et comme ça, il Ele va vai mourir. ficar sozinho e assim ele vai morrer. Et ce fut ainsi. E foi assim. Et il est mort. Ele morreu. Et à ce moment-là, E neste momento, il a pris ele pegou Bathsheba pour femme. Sheba como mulher dele. Vous voyez Vocês veem aqui comment le péché como o pecado conduit conduz à des choses très a graves. coisas muito graves. Mais avant l'adultère, Mas antes do adultério, savez-vous quel était le premier péché de David? você sabia qual foi o primeiro pecado de Davi? Alors il y a certains qui vont, Tem muitos que vão dizer, comment on va dire ça? como eu posso dizer Ils assim? vont être précis Eles vão ser precisos ou vont pas être d'accord. ou talvez não serão Alors on não vão va estar dire de acordo. les premiers péchés de David Vamos dizer os avant primeiros d'arriver à pecados de l'adultère. Davi antes de chegar até o adultério. Il avait regardé Ele Bathsheba, mais tinha avant, olhado Bathsheba. il y a Mas ceux antes, ils disent ce premier péché, c'est ça. o primeiro Il a pecado foi convoité esse. la femme d'autrui. Ele teve desejo com a mulher de outro. Parce que dans les 10 commandements, il est bien Porque écrit. nos 10 mandamentos está escrito: Tu vas pas envier ton prochain, você não vai ter ni inveja sa do teu femme, próximo, ni son mari, ni ses enfants, ni sa sua mulher, maison, sua casa, ni ton âne, nem a rien. sua. Tu vas pas Você convoiter. não vai ter esse desejo, Alléluia. essa inveja, esse desejo das coisas do outro. C'était la guerre. Era guerra. Et Naquele les momento, soldats d'Israël os sont partis en guerre, en de campagne de Israel, guerre. eles foram para a guerra. Mais pas David. Mas Davi não foi. Davi não David foi. est resté, Davi ficou il est resté Ele ficou en Israël, em dans son Israel, palais. no seu palácio. Il a été oisif. Ele estava ali de maneira. Il s'est reposé sur lui-même. Ele ficou ali se repousando. Il a estimé qu'il n'avait pas besoin d'y Ele aller. Je ne sais achava pas que ele qu'est-ce qui s'est passé dans Não sa tête. precisava de ir, não sei La o que Bible nous aconteceu le na dit cabeça pas. dele. A Bíblia não fala, porque ele não foi. Et puis il a été se promener E ele foi, sur sa terrasse. e ele foi passear ali no Et quand vous terraço dele. voyez les constructions E quando à você vê as l'époque, construções da época, les maisons étaient basses. as Il n'y casas avait pas eram d'immeubles. baixas, não tinha imóveis. Il n'y avait que le palais qui était en Só tinha hauteur, somente o palácio et qui pouvait que avoir era une bem alto terrasse, e que une grande vue tinha uma également grande vista sur l'ensemble de la ville. ali no conjunto da cidade. Et c'était à ce E moment-là foi neste momento que David que a vu Bathsheba. ele viu Bathsheba. Il a vu une femme qui se Ele viu baignait uma comme ça mulher que sur estava sa ali terrasse. tomando banho ali na terra, no Et au terraço dele. De se E, ao préserver, invés de se preservar, parce qu'il faut pas, la Bible dit bien de ne pas porque regarder la a Bíblia nudité d'autrui. diz para não olhar a nudez de outro. Alléluia. Aleluia. Au lieu de se préserver, Ao invés de se détourner, preservar e de il se a été desviar, ele regardé. foi olhar. Il a regardé, il a regardé, il a Ele regardé olhou, ce ele qu'il olhou, n'aurait ele pas dû olhou regarder. aquilo que ele não deveria olhar. Vous voyez quand on dit que les yeux sont la fenêtre de Quando l'âme. vocês ouvem dizer que Vous voyez quand on vous os dit olhos que é par a moment nous janela da péchons alma e que muitas vezes nós sans nous pecamos en rendre compte. sem nos dar conta. On voit des choses. Vemos Nos coisas. yeux, notre mémoire, notre cerveau Nossos enregistre, olhos notre registram inconscient tudo isso. enregistre O nosso inconsciente registra. et notre chair là, E nossa carne ali,
qui est notre ennemi, notre plus grand que é ennemi. nosso grande inimigo. Elle va se servir de toutes ces Ela vai émotions se servir de de todas tous ces essas emoções, souvenirs de todas essas lembranças, pour déclencher en toi des para réactions. desencadear em você algumas reações. Et puis tu vas te mettre à avoir des E pensées você vai começar a ter pensamentos. parce que tu n'as pas fait attention. Porque você não tomou cuidado. Alléluia. Aleluia. C'est pour vous dire, hein. É para vos dizer. Il y a de ceux qui sont très précis. Tem muitos que são até Moi, je vais essayer d'être le precisos. plus précis Eu quero possible. ser mais Donc precisa. avant d'arriver à Então, l'adultère, antes de chegar voici até o déjà tout ce qui adultério, s'est passé. olha aqui tudo que aconteceu. Vous imaginez? Imaginem. Est-ce que vous comprenez Vocês entendem? à quel point vous êtes A que sacrés? ponto vocês são À quel sagrados? point le Seigneur vous A que aime? ponto o Senhor vos ama? À quel point si vous A êtes que le ponto, temple du se você Saint-Esprit, é o templo do Espírito vous ne Santo, pouvez pas vous você permettre não pode vos de faire du permitir n'importe de quoi. fazer qualquer coisa, Oh de Seigneur. fazer o que você quer. Ô Senhor. David a eu cette faiblesse. Davi, ele teve Et il essa a fraqueza convoité. e ele cobiçou, Il a désiré ele desejou et il a touché e ele tocou à ce qu'il n'aurait pas dû. aquilo que ele não deveria. Et ensuite, E s'est depois, passé o que aconteceu? tout ce que je vous ai Tudo raconté isso que eu tout à l'heure. expliquei para vocês ainda há pouco. Vous voyez? Vocês veem? Mais qu'est-ce qu'il dit dans le psaume Mas o que é que 51? ele diz no Salmo 51? Ne retire pas Não me retires, ton Esprit não Saint. retires de mim o teu Espírito Santo. Je reconnais, Eu reconheço, j'ai péché contre eu toi. pequei contra ti. Alors oui, le péché sexuel, Sim, o pecado sexual c'est très grave. é grave, Parce que muito malheureusement, grave, porque infelizmente Le danger avec ça, o perigo c'est qu'une fois que disso tu y as é goûté, que uma vez que você c'est difficile experimentou, é difícil de ne pas retomber. de não cair de novo. Parce que ton corps ressent des Porque désirs o teu corpo sente sensações desejos, sensações qui ne peuvent être qu'assouvis que não pode ser qu'en faisant l'acte, que somente quando você faz o ato que vai que te ce soit dans ta aliviar, tête, que seja na tua que ce soit cabeça, par toi-même, que seja au através de travers de la você mesmo, masturbation, ou através até da masturbação, ou avec quelqu'un. ou até mesmo com alguém. Alléluia, est-ce que le peuple de Dieu est là? Aleluia, será que o povo está aqui? Mais je vais te dire une Mas eu chose, quero dizer algo aqui para vocês. tu peux tomber dans le Você blasphème pode du cair Saint-Esprit. no blasfêmia Un moment, juste do avec Espírito un Santo. regard méprisant. somente com olhar de desprezo. Un regard méprisant. Olhar de desprezo. Tu peux tomber dans le blasphème Você pode cair na blasfêmia avec du non-pardon. com não perdão, não La perdoando, rancune, là, com o qui est en rancor train de ronger ton que cœur. está ali Tu veux pas pardonner à cette está ali, personne qui t'a fait du acabando com o teu mal. coração. Você não veux quer pas perdoar a pardonner. pessoa, você não quer perdoar Tu a lui pessoa en que te veux. fez mal. Você está com raiva dessa Tu viens pessoa. louer le E Seigneur, você vem louvar o Senhor. mais tu lui en veux à cette personne. Mas você está com raiva dessa pessoa. Tu dis tu aimes ton frère, ta Você sœur en diz, Christ. você ama o teu irmão, tua irmã em Cristo. Tu dis que tu respectes les leaders Você diz que de você respeita os l'Assemblée. líderes da Assembleia, Mais avec cette mas langue-là, com esta língua, avec laquelle tu pries en no langue, qual tiens, pourquoi pas. que você ora em línguas, Tu viens dans tes moments e de você tem prière, os momentos de shakalababa, orações, etc., e você ora em línguas, Mais avec cette même mas com essa langue, mesma língua, tu dis du mal. você fala mal, Tu lâches les malédictions. você fala, Tu colportes les médisances. você faz fofocas, você leva Et maldições tu retiens le pardon. e você retém o perdão. Si il n'y a pas repentance comme Sinon- David s'est repenti, Se não tiver arrependimento como Davi se arrependeu, alors que le Seigneur hora que o Senhor t'envoie des signaux está d'alerte, te enviando sinais de alerta, cette voix qui parle essa voz que fala dans ta conscience, na tua ce consciência, sentiment de mal-être, este sentimento de ce mal-estar, malaise intérieur este mal-estar interno que tu ressens, que você sente l'intérieur de no toi, interior, no teu cette interior. culpabilité, Esta culpabilidade, les larmes qui commencent à as monter dans tes lágrimas yeux que vêm aos teus olhos, lorsque tu te souviens quando você lembra de ce qui s'est passé. daquilo que aconteceu. C'est le Saint-Esprit. É o Espírito Santo. C'est le É Saint-Esprit o Espírito Santo
il ne t'abandonne pas. Ele não te abandona. Il ne se retire pas comme Ele não ça. se retira assim. C'est pour ça que j'ai dit au É por isso que début, eu falo no je começo. ne suis pas eu habilitée. não sou Et personne habilitada. sur cette E terre n'est ninguém aqui nesta habilité terra à não é venir dire habilitada a dizer para toi, ninguém. tu as blasphémé contre le Você Saint-Esprit, tu n'auras pas dans le blasfemou royaume contra o de Dieu. Espírito Santo e você não vai ter o reino de Deus. Ce que tu fais là, c'est du blasphème. O que você está fazendo aqui é um blasfêmio. C'est fini uma pour toi, le blasfêmia. royaume de Dieu, Acabou c'est pra fini você. pour toi. E o reino de Personne. Deus acabou para você. Ninguém. Mais le Seigneur veut Mas o attirer notre Senhor quer attention. chamar a nossa atenção. C'est pour ça que le message, É por isso que a dimanche mensagem dernier do domingo passado aujourd'hui, e hoje c'est un message. é uma mensagem Peut-être vous allez que dire, mais talvez pour você que vai elle se dizer, prend, pasteur Sidi? mas, oxe, a pastora está C'est falando- quoi tá son pensando que problème? ela é quem? Elle me juge Ela là. está me julgando aqui. Non. Não. Le Seigneur O Senhor nous alerte. nos Vous alerta, et moi. você e eu, Le nos alerta. Seigneur nous alerte. O Senhor está nos alertando. Nous devons E faire nós attention. temos que tomar Et cuidado. surtout, nous devons E avoir ce cœur principalmente, nós temos repentant. que ter este coração arrependido. Lorsque David était Quando encore Davi assis dans son péché, Estava ali sentado no seu pecado. jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un Até qui que lui dise, teve hey, alguém que disse mais para tu ele, vois pas que olha, tu es você dans não está l'erreur? vendo que você está no erro? Il était Ele estava aveugle. cego. Et le péché E aveugle. o pecado cega. Le péché rend aveugle O pecado spirituellement. cega. Le péché est en train O pecado, de, comment o on va pecado, dire cela, posso dizer, d'altérer está- ton jugement. que está alterando o Ce teu que tu prends julgamento. pour mal, tu Aquilo le que você considères pega comme de bien, mal, et ce você que tu considera considères bem. comme bien, E aquilo tu le que você considères considera comme mal. bem, você considera mal. Parce que David, Porque Davi, il considérait que ele c'était bien considerava que estava tudo que bem, Uri a que couché Uri- avec sa femme que Uri teve relação pour com endosser sua, la grossesse. com sua esposa. Vous voyez e assim, comment son raisonnement ele a ia été ter uma chamboulé. gravidez que ele não ia assumir. Você vê? C'est l'une des conséquences du Isso péché. é uma das consequências do pecado. Peuple de Dieu, Ô povo de Deus, laissons le Saint-Esprit deixemos o agir dans Espírito nos Santo cœurs. agir nos nossos corações. La parole de Dieu dit A bien, palavra de Deus soyez diz, renouvelés sejam dans votre renovados intelligence. na tua inteligência. Quand tu ne connaissais pas Quando Dieu, você não conhecia Deus, tu raisonnais et tu réfléchissais Você- à la manière du monde. você pensava da maneira do mundo. Et maintenant que tu es rentré dans le programme, Mas agora que você entrou dans l'agenda du Seigneur pour ta no vie, programa e na agenda do Senhor para a tua vida, le Seigneur a envoyé son enseignant, o Senhor son conseiller, levou, Son trouxe consolateur. o seu consolador, o seu professor, o seu ensinador, pour que tu sois transformé para que você possa et ser que tu transformado apprennes e para que você à aprenda distinguer le bien a et le distinguir mal o bem do selon mal, Dieu et segundo plus a Deus, selon le monde. mas não segundo o mundo. Alléluia. Tant que tu ressens cette tristesse et cette peine dans ton Enquanto cœur, você sente esta tristeza, essa pena no teu coração, c'est qu'il y a de l'espoir. isso quer dizer que tem esperança, C'est que le salut est encore à que ta a portée. salvação está ainda, Mais está ao attention, teu alcance. attention, Mas cuidado, ce sera dur. mas vai ser muito Ce sera difficile. difícil, duro, difícil. Pourquoi? Por quê? Quand nous lisons le psaume Quando 51, lemos aqui o Salmo Après, 51, que David ait depois reconnu que son Davi péché, reconheceu o seu pecado, il dit, ele verset diz, 6, no versículo j'ai 6, péché contre toi seul contra ti, et j'ai contra fait ti ce qui est somente mal à pequei, tes yeux, e fiz o que en sorte que tu seras juste para dans que ta seja sentence, justificado sans reproche dans ton quando jugement. falares e puro quando julgares. Le péché O a pecado toujours des conséquences, peuple sempre de tem Dieu. consequências, povo de Tu ne Deus. peux pas pécher Você não pode et puis pecar tout va bien dans e ta vie, tudo está bem tout na tua reste vida. intact. E Il tudo y a está toujours des intacto. conséquences. Sempre tem Il consequências. appartient à Dieu Pertence somente a Deus. que les conséquences Que as soient consequências grandes sejam grandes ou minimes. ou mínimas. C'est selon la Vai ser grâce que segundo Dieu a souhaite graça que t'accorder. Deus vai C'est querer selon son bon dar. vouloir, Vai ser segundo o seu bom querer. selon sa volonté. Segundo a sua vontade. Tu peux avoir, Você pode je sais ter, pas, não sei, menti, talvez você mentiu. hein, et puis le Seigneur E décide o Senhor que decide que pour ce jugement-là, il va por juger esse ce péché-là. julgamento ele vai Bon, julgar ben, esse pecado.
les pneus de ta voiture sont crevés. É que há, por exemplo, Par exemple, je o dis pneu do teu un carro exemple vai pour que vous puissiez furar. comprendre. Não sei, eu sou um exemplo que eu estou dando para vocês entenderem. Tout comme il peut décider que Ou então ele pode decidir também. il y a une pièce qui devient E défectueuse vai uma peça que et vai estar tu en as pour defeituosa, 5 e 000, você 6 vai 000 euros ter de 5.000, réparation. 6.000 de Et que ça va de te faire mal au conserto. portefeuille. E isso vai te doer no teu, Oh, ben, c'est lui qui décide. no teu bolso. D'accord? Ele que vai Il te decidir. punit. Ele vai te punir. Il te punit comme il veut. Ele te punir como ele te Quand les pune enfants como font ele des quer. bêtises. Quando as crianças fazem besteira, Il y a nossos différents filhos, degrés de punition tem diferentes graus de punição. selon le bon vouloir des parents. Segundo o querer dos pais. Il y a certains, on va les Muitos gronder. que eles vão brigar On com va essa les punir criança. dans la chambre pendant Eles vão une heure, talvez 2 dar uma heures. punição no quarto 1 ou 2 Pour horas. les adolescents, Os ben, adolescentes privés de portable pendant une eles vão semaine, ficar privados de celular uma semana, por exemplo. privés de sortie, Privado de privé sair, d'argent de poche. privado de dinheiro, Bom. por exemplo, de mesada. Sur bon vouloir des parents. Vai ser segundo Selon o bem-querer que dos pais. Ils jugent Segundo la aquilo que gravité ele de la situation julga a gravidade da situação. et la punition E a punição adaptée adaptada, qui fera que l'enfant va ele retenir vai la fazer leçon. com que a criança ela vai ter que reter aquela lição ali. Et Dieu fait pareil avec E nous. Deus faz a mesma coisa conosco. N'est-il pas notre Père qui est dans les Ele cieux? não é nosso Alléluia. Pai que está nos céus? Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu va bien? Será que o povo de Deus vai bem? Ça fait mal, hein? Isso Ça fait un peu dói, mal, né? hein? Isso dói. En tant que chrétiens, nous devons constamment Então, nous remettre en como question. cristão, nós temos que estar Examiner les détails de sempre, notre vie. sempre nos questionando. Je le redis. E eu On le digo mais redit uma aussi vez, souvent. Bishop Gina l'a déjà dit. e a bispa já falou também muitas vezes, Le Seigneur sait de o quoi nous Senhor sommes sabe faits. do que nós somos formados. Nous ne sommes pas encore parfaits. Não somos perfeitos. Moi qui suis là Eu devant que estou vous, aqui diante j'ai de des vocês, combats, j'ai des eu tenho luttes. lutas, eu tenho Je dois combates, lutter aussi eu tenho que contre lutar certaines também choses. com certas coisas em mim. Nous sommes, comme dirait l'expression, tous dans como le même bateau. Falamos uma expressão, estamos todos no mesmo Nous barco. sommes tous en lutte Estamos todos lutando pour rentrer dans le royaume de para Dieu. entrar no reino de Deus. Et la Bible nous E enseigne a Bíblia nos que ensina ce sont les que violents são os violentos qui rentreront dans le que royaume vão de Dieu. entrar no reino de Deus. Peuple de Dieu, Povo de Deus. ne continuons pas à Não ignorer continuemos les alertes du Seigneur. ignorando os alertas Que do ce soit au Senhor. travers Que seja através d'un serviteur, d'une de um servo, servante de uma serva rempli de l'Esprit de cheio do Dieu Espírito de et qui Deus porte un e que message. traz uma mensagem. Que ce soit par une Que révélation seja através de profonde, uma intime. revelação profunda e Que íntima. ce soit dans un Que flash. seja através de um Que flash. ce soit dans un moment de Que seja prière. através de um momento de oração. Que ce soit par un Que sentiment. seja talvez até inconfortable. um sentimento inconfortável. Le Seigneur nous O parle, Senhor nos fala tantôt d'une manière, tanto de uma maneira, tantôt d'une autre, tanto de uma outra, pour notre bien, para nosso bem, pour notre salut. para nossa salvação. Et ceux qui ignorent ces E aqueles alertes, que ignoram esses alertas, ceux qui veulent que ce soit aqueles que Dieu queiram que seja Deus qui se plie que se dobre à leur volonté, às suas ne vontades, voulant pas respecter não querendo respeitar ni l'agenda du nem a Seigneur, agenda do Senhor, ni son programme, nem o seu programa, ni même l'action de son nem até esprit, mesmo a ação do seu Espírito. ignorant la tristesse Eles vão ter a tristeza que le Seigneur que o Senhor leur fait ressentir, vai fazer eles par son sentir esprit, através do seu Espírito. ignorant les avertissements, Eles vão ter as advertências, ignorant les alertes eles vão ter as données par alertas les leaders dadas pelos d'assemblée, líderes les da leaders de Assembleia, l'Église. os líderes da igreja. Faites attention, Cuidado, faites attention. cuidado. Vous êtes en train de vous diriger Vocês estão se dirigindo, indo vers un aller sans retour. numa ida sem volta. 2 Pierre 2. No livro de 2 Pedro, Allons-y capítulo ensemble, peuple 2. de Dieu. 2 Pierre 2 Pedro e capítulo 2. Amen, amen. Amém? Allons-y ensemble. J'y suis 2 Pierre, maintenant chapitre 2, verset 21. No versículo 21. On va prendre à partir du verset 20. Vamos pegar a partir do versículo 20. 2 Pierre, chapitre 2, verset 20, il est dit: En effet, si Portanto, après sim. s'être retiré des souillures du monde, Depois de ter escapado das corrupções do par la mundo, connaissance du Seigneur et Sauveur pelo Jésus-Christ, conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, il s'y engage de nouveau
forem outra vez envolvidos et sont nelas vaincus, e vencidos, leur dernière condition tornou-se-lhe est o último, pire que la première. tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Car mieux valait pour eux Porque melhor lhe n'avoir fora pas connu la voie de la justice não conhecer o caminho da justiça que de l'avoir connue do que conhecendo et de se détourner du saint commandement desviarem-se do santo mandamento qui leur avait été donné. que lhes fora dado. Il leur est arrivé Deste modo, ce que dit un proverbe vrai, pardon. sobreveio-lhes o que por verdadeiro provérbio se diz: Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi o cão voltou ao seu próprio vômito et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. e a Amém. porca lavada ao espajadouro de lama. Je redis, un aller sans retour. Uma ida sem volta. Si des chrétiens, Se des chrétiennes, cristãos e cristãs, des enfants de Dieu filhos de Deus, persévèrent perseveram, alors qu'ils ont été convaincus, a hora que eles foram ils ont convertidos, touché les eles choses de Dieu, tocaram as coisas de de Deus, très près même. de perto, Ils ont muito de vécu perto. des choses fortes Eles avec le vivenciaram Seigneur coisas fortes com o Senhor. et que ils chutent, E eles caem, qu'ils ne se repentent pas e eles não se arrependem, malgré les alertes, apesar das les alertas, avertissements, as les advertências, exhortations, as exortações, les encouragements même. os encorajamentos, até mesmo, Et par moments même, e até mesmo, muitas vezes, des supplications, suplicações, des prières. orações. Vous vous rendez compte qu'il y a des serviteurs et des servantes de Dieu qui pleurent pour des hommes et des femmes et des Porque enfants. existe filhos, os líderes que choram, que suplicam por eles. Ils pleurent Eles parce choram qu'ils savent porque eles que la sabem brebis est en train de s'égarer que ela ali está se afastando dans son péché. no seu pecado. Ils pleurent et Eles ils choram crient à Dieu e eles clamam a Deus. comme Samuel a crié à Como Dieu Samuel clamou a Deus pour Saül. por Lorsque Saül a péché, Saul, quando Saul le pecou. prophète Samuel disait, O Seigneur, profeta Seigneur, Samuel pardonne falou: à Senhor, Saül. por favor, perdoa Saul. Mais c'était déjà fini. Mas já tinha terminado. Acabou ali. L'Éternel a dit à O Samuel, eterno Deus falou a Samuel: arrête de me casser les para de oreilles ficar à me quebrando propos os de meus Saül ouvidos com et va me relação chercher le a nouveau Saul, roi que j'ai e vai choisi buscar selon mon para cœur. mim o rei que eu escolhi segundo o meu coração. Parce que David, il a peut-être Porque chuté, Davi, talvez ele pecou, ele caiu. mais il a su prendre Mas le ele chemin de la soube, repentance. ele soube pegar o caminho do arrependimento. Le fils prodigue, O filho pródigo, il est parti avec tout l'argent de son ele père, foi embora com todo o dinheiro do avec seu les pai. prostituées, E com as prostitutas, avec l'ivrognerie com a bebedeira, et avec toutes sortes de mauvaises e com choses. todo tipo de mais Mais il a coisas. su prendre le chemin Mas ele de la soube maison pour aller pegar demander o pardon à son caminho père. e voltar a pedir perdão ao seu pai. Et toi, mon frère, ma E soeur, você, meu irmão, minha irmã, nous, frères et sœurs, nós, irmãos qui e irmãs, connaissons Jésus, que conhecemos a qui Jesus, connaissons que conhecemos que nous avons été que rachetés nós somos à un resgatados si grand prix, a preço tão alto, que le temps de la grâce que est o là tempo da graça está aqui et qu'il est en train d'arriver à e sa que fin. ele está chegando ao seu fim. Nous continuons de résister Continuamos aux resistindo appels, ao à chamado, la repentance de ao Saint-Esprit. arrependimento do Espírito Santo. Si la mort, Se a morte, si la mort vient te te surprendre dans cet état, surpreender neste estado, qu'est-ce que tu diras au o que é Seigneur? que você vai dizer ao Senhor? Et si l'enlèvement arrive, E se o arrebatamento chegar? la prophétie de l'enlèvement As s'accomplit. profecias do arrebatamento estão se Et cumprindo. qu'il y a encore de ceux qui refusent de E ainda croire. tem muitos que recusam de crer. Et quand le Seigneur Jésus E quando reviendra o Senhor Jesus voltar et qu'il établira le règne du millénaire, e que ele vai estabelecer o reino qu'il y aurait milenar, encore des gens qui résisteraient. aí ainda terá gente que resistirão. Peuple de Dieu, Povo de Deus, ne nous engageons pas não nos comprometamos. dans un chemin Não vamos nos comprometer sans num retour. caminho sem volta. Não te comprometa Autant no que caminho sem possible, volta. séparons-nous du péché. Enquanto ainda há Implorons tempo, le Saint-Esprit se afaste do nous aide à pecado porter e notre implora croix. o Espírito Santo que nos Implorons le ajuda Seigneur a carregar a nossa qu'il nous aide cruz
à marcher Imploremos dans la ao Senhor que nos sanctification. ajuda a andar na santificação. Parce que comme l'a dit 1 Thessaloniciens 4, Como no il me livro semble de c'est le verset 1 7, Tessalonicenses está escrito, ce que Dieu veut, aquilo que Deus c'est votre quer é a sanctification. tua santificação. Soyons des êtres saints, sacrés, Sejamos seres mis à part pour Dieu. santos, sagrados, colocados à parte. Ne résistons pas. Não resistamos, Ne não resistir. résistons plus. Não resista mais, Sinon, ce sera senão vai ser trop tard. muito tarde. Amen, peuple de Dieu. Amém, povo de Deus. Soyez bénis. Sejam Et abençoados. je laisse la place Eu vou deixar aqui o au lugar bishop Gina. para a Bispa Gina. Amen, peuple béni. Amém, povo abençoado. Le pasteur Sigi a vraiment prêché A pastora Cidi realmente pregou sur le thème et je crois sobre este que tema. qu'on a bien compris Eu la creio gravité, que nós la gravité entendemos de ce que a c'est gravidade que prendre à la légère les daquilo choses du que é Seigneur. pegar de leve as coisas do Au travers Senhor. de ce message, E on doit através comprendre dessa mensagem nós temos que entender que vraiment que nous realmente étions dans une posture nós estávamos numa postura où on était en direction onde estávamos em direção de la mort da éternelle morte à eterna cause du péché, por causa do à pecado, cause de notre nature por causa pécheresse. da nossa natureza pecadora. Et donc le Seigneur nous a fait une Então, grâce o Senhor nos fez uma graça particulière particular, parce qu'il nous a attirés à porque lui. Ele nos atraiu a Ele. Il a ouvert nos yeux Ele spirituels abriu nossos olhos espirituais. et nous avons E répondu à nós l'appel. respondemos ao chamado. Et c'est pour cela que bon nombre, É por isso que ils muitos viennent régulièrement au que culte, vêm de maneira ils regular ao passent par les eaux culto, du baptême, eles passam para as águas, ils ont pelas compris la águas do gravité batismo. du péché Eles entenderam a et ils ont gravidade do compris pecado. les E conséquences. eles entenderam as consequências. Et nous recevons E aussi nós le recebemos Saint-Esprit. também o Espírito Santo. Le Saint-Esprit, O peuple Santo béni, Espírito, povo amado, ne s'achète pas. não se compra. C'est pas quelqu'un qui décide de te Mais- donner le Não é uma Saint-Esprit. pessoa que decide te dar o Mais c'est Espírito par la Santo, foi. mas através da Quand tu as fé. accepté le Seigneur Quando você Jésus-Christ aceitou dans o ta Senhor vie, Jesus Cristo na tua vida, tu reçois você recebe le Saint-Esprit et O tu Santo deviens le Espírito. temple du e você se Saint-Esprit. torna o templo do Espírito Et c'est Santo. là que tu fais la E aí différence. que você faz a diferença. Il y a les créatures de Dieu Existem as criaturas de Deus et il y a les enfants du e Seigneur os filhos de Deus qui sont marqués par le sceau du que são Saint-Esprit. marcados pelo selo do Le Espírito sceau Santo. d'appartement ou O selo d'appartenance. de pertence. Le sceau de la O royauté. selo da realeza. Tu fais partie Você faz parte de cette lignée desta royale. linhagem real. Et à partir du E a moment partir do momento où tu commences à retourner onde à ton você vomi, começa a voltar ao teu vômito, c'est quelque part, Il y a tu algum- rejettes le salut. em algum lugar isso quer dizer que você está Quelque rejeitando part, a tu te sens salvação. Isso capable quer dizer que você está se sentindo de payer capaz toi-même la de rançon. pagar você Que mesmo, la croix n'a pas été Aquilo- suffisant pour toi. que a cruz não foi suficiente Et para c'est pour você. cela il est dit au travers de Então, la parole. é por isso que é escrito Il através da valait palavra. mieux ne pas connaître le Seria Seigneur até melhor não ter conhecido ao Senhor plutôt que de connaître. do que conhecê-lo, Connaître la gravité du péché, conhecer a connaître les gravidade do pecado, conséquences, conhecer te as consequências do repentir, pecado, te aller dans une arrepender dimension e numa spirituelle dimensão telle espiritual et que tu reviennes e que você volta à ton vomi. ao teu vômito. Certes, Certo, nous sommes faibles, nós somos fracos, mais le Seigneur attend mas Deus espera que nous puissions nous relever. que nós peuple possamos béni. nos erguer. Amen. Amém. Il y a un temps de Existe restauration, tempo de un restauração, temps pour vraiment aller dans la tempo para repentance, se arrepender, implorer la grâce de Dieu, implorar a graça de Deus, demander pedir pardon, perdão, là où nous avons attristé lá onde le cœur du entristecemos o coração Saint-Esprit. do Espírito Santo. Et donc j'échangeais aussi Então, avec Pasteur eu Sigi estava cette conversando com a pastora tristesse Cidi, essa que tu tristeza sens dans ton que cœur. você sente no teu coração. Garde-le précieusement. Guarda essa tristeza Précieusement. À partir du moment où tu es en a train partir do de momento pécher que et você tu sens pecou, cette e que tristesse você dans ton sente cœur, essa tristeza no teu coração. c'est tellement précieux Isso é ça. tão precioso isso.
C'est le É o Saint-Esprit Espírito qui est en train Santo de te que convaincre está te de péché, de convencendo justice de et de pecado, de jugement. juízo e de Ça veut dire justiça. qu'il y a encore Isso une lueur quer dizer d'espoir. que ainda Ça veut tem dire que uma pequena l'Esprit de Dieu te esperança. parle Isso toujours. quer dizer que o Espírito de Deus Mais ainda à fala partir com du moment où você. tu E a pêches partir do momento que você peca et que c'est complètement e mort, que é completamente morto, pas de regret, não tem pas de nenhum remords, arrependimento, tu não te tem nenhum sens bien, remorso, à e você l'aise. está se Il n'y a sentindo bem e à rien au vontade. plus Não profond de existe ta nada conscience, no teu de profundo, ton âme, da de tua ton consciência, être, da tua alma qui e do teu t'attriste. estar, do teu estar, C'est qu'il y a, c'est d'une grande do gravité. teu ser e que não te incomoda em nada. Certainement, Certamente, le Saint-Esprit a déjà o arrêté Santo Espírito ali já parou. de te Já parou parler. de falar com Tellement você. il a déjà parlé. Tanto, porque ele já falou Tellement tanto. leur cœur Ele já s'est falou endurci. tanto que o teu coração se Tellement endureceu. la personne a A préféré pessoa le mensonge que la preferiu vérité. tanto a mentira do que a verdade. Donc, peuple béni, Então, povo abençoado, tout cela pour vous dire tudo isso que para Dieu vos nous dizer aime. que Deus nos ama. Et nous ne devons pas E prendre à nós la não légère les choses podemos du Seigneur. pegar de leve as advertências do Senhor. Et nous devons travailler E le nós temos que salut. trabalhar a Amen. nossa salvação. Donc, nous allons nous mettre E debout. nós vamos ficar de pé. Ce sont des São avertissements, advertências. mais ce sont surtout des Mas são, paroles d'amour. sobretudo, palavras de amor. On ne veut pas Não emmener le queremos peuple dans levar o l'illusion. povo para a ilusão. Et moi, j'aimerais dire aussi Eu à gostaria de l'Église, falar também para a faites igreja. attention. Cuidado. Faites attention Cuidado. quand le Seigneur Quando o Senhor mène son ministère leva o seu au ministério travers de bien-aimés através de bens et amados qu'ils ressentent la e que tristesse eles sentem aquela du tristeza Saint-Esprit dans do leur cœur. Espírito Santo no seu Et coração. au lieu d'encourager E ao le invés de frère, la encorajar sœur, o irmão e a d'aller dans irmã la de repentance, se arrepender, vous venez pour caresser você son vem péché e começa et lui dire a que ce ficar n'est pas acariciando o grave, pecado, que Dieu connaît dizendo toutes choses. que não está grave e que o Dieu Senhor est conhece amour, todas as oui, Dieu coisas, est que Deus amour. é amor, não sei o que, Mais aquilo cette outro. tristesse, Mas essa c'est une tristeza tristesse pure. é uma tristeza Elle est pura. bonne. É uma tristeza C'est que é boa. vraiment É pour que tu realmente puisses pleurer para que você devant le possa Seigneur chorar diante et do lui Senhor demander e de pardon lhe pedir perdão. et qu'il t'accorde E que ele possa te véritablement dar la nouvelle verdadeiramente naissance novo nascimento. et que tu sois E que marqué você par le possa estar Saint-Esprit. marcado pelo Amen, Espírito peuple Santo. béni. Amém, povo Nous abençoado. allons E nós vamos prier le Seigneur. orar ao Senhor. Peut-être que dans ton cœur, Talvez no teu dans coração, ta vie, il s'est passé na tua des choses. vida aconteceu coisas. Il s'est passé des choses qui ne sont Passou pas la gloire coisas du que não é a Seigneur. glória do Senhor. Je ne connais pas ta vie, Eu não tu conheço a ne tua connais vida. pas ma Você vie. não conhece a Mais minha peut-être vida. qu'il y a un Mas mal-être au talvez fond que de tem toi. mal-estar Peut-être qu'il y a no teu même une interior. tristesse. Talvez exista até uma Peut-être tristeza. que, peuple béni, Talvez, povo abençoado, tu te sens pas você vraiment não está à se l'aise sentindo à par rapport à ta vontade propre com vie relação à tua ou própria quelque chose vida. qui se passe dans Ou ta algo vie. que acontece na tua Mais vida. je sais Mas eu sei que le Seigneur parle que à o chacun Senhor de nous. fala a cada Amen. de nós Des fois, também. on veut Às entendre vezes, queremos audiblement la voix de ouvir Dieu. de maneira On veut, audível beaucoup veulent passer par des ao prophètes Senhor. Muitos querem passar pour por pouvoir profetas entendre la voix de Dieu. para poder Alors escutar que a le voz de Seigneur Deus. nous Ora que parle, o Senhor il nos nous fala, parle. Tu Ele nos entends fala. la voix Você de Dieu escuta a voz dans de tes Deus, pensées, nos teus pensamentos, dans ta conscience, na tua dans ton consciência, inconscience, dans ta no teu inconsciente, no teu subconscience. Tu entends la voix de Dieu. Você Il escuta pointe a le voz de doigt, il Deus. te montre E quelque ele, chose. ele Mais te mostra de dedo, souvent, ele te mostra on as fait la coisas. sourde oreille E muitas vezes parce que ficamos ça ne surdos. nous arrange pas. Porque isso Alors não- on fait comme, não- comme si on n'a jamais entendu. Era como se a gente nunca tivesse ouvido. Et puis il y en a qui papillonnent E muitos estão ali dans para lá des e para églises cá, para lá e para cá, de pour igreja em pouvoir igreja, entendre les para chimères, poder les escutar belles paroles qu'ils veulent entendre. as palavras que eles querem ouvir. Amen. Amém. Fais-le si tu veux. Faça se você quiser. Mais il est dit au travers de la Mas parole está escrito através da palavra qu'il est permis à l'homme que é permitido ao homem de mourir une de seule morrer fois. uma só vez. Après quoi, E depois on doit se disso, retrouver devant le nós tribunal vamos de nos Dieu. encontrar diante do Amen. tribunal Alors de Deus. autant confronter Então, la vamos confrontar vérité telle a que se verdade présente, como ela se dans la apresenta Bible, na Bíblia, parce que cette porque vérité esta verdade va nous regagner ou Vai- nous gagner. vai, Amen. vai ganhar. Alors nous allons prier, peuple béni. Vamos orar, povo Seigneur, nous abençoado. venons à toi. Nous te demandons une grâce particulière encore, Seigneur mon Dieu, Père. Oui, Seigneur mon Dieu, nous avons péché contre toi. Nous avons été, Seigneur, nous avons été faibles, Seigneur mon Dieu éternel. Nous avons été, Seigneur mon Dieu, insuffisants, incohérents dans nos actions vis-à-vis de ta parole, Seigneur mon Dieu. Nous avons été tellement légers, Seigneur mon Dieu, Papa. Nous avons été tièdes, Seigneur mon Dieu éternel. Nos yeux se sont promenés, Seigneur mon Dieu, Père. Seigneur, tu connais tout
tout à chacun ici présent. Tu connais notre vie, Seigneur mon Dieu Père. Rien ne t'est caché, Seigneur. Nous te demandons encore pardon, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas faire la sourde oreille. Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas endurcir nos cœurs, Papa. Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas de nous-mêmes, Seigneur, nous mettre ce voile des ténèbres, Seigneur, pour nous empêcher de te voir. Mais nous voulons, Seigneur mon Dieu, être affranchis de tout cela. Nous voulons avoir cette liberté, Seigneur mon Dieu, de t'entendre et de t'obéir, de venir à toi, d'être zélé pour toi, Seigneur. Alors, Seigneur mon Dieu, Papa, commence à visiter nos vies, commence à nous toucher, commence à faire un travail en profondeur dans notre cœur, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, je te prie que par la puissance de ton Saint-Esprit, que tu puisses encore nous venir nous convaincre de toutes choses, de péché, de justice et de jugement. Seigneur, nous voulons, Seigneur mon Dieu, Papa, tu connais notre vie, ressentir cette tristesse qui est pure, qui est bonne, qui nous conduit à la repentance, Seigneur. Seigneur, ne cesse jamais de nous parler, Seigneur mon Dieu. Aie compassion de nous, aie pitié de nous. Je te remets ton Église, Seigneur, chacun de nous. Aide-nous, Seigneur, et garde-nous au nom puissant de Jésus. Nous voulons te dire, Seigneur mon Dieu, que nous t'aimons, Seigneur mon Dieu Père, et nous comptons sur toi afin que tu puisses nous fortifier encore, Seigneur. Tu puisses nous donner cette force contre nous-mêmes, contre notre propre chair, Seigneur mon Dieu, et que nous puissions marcher par l'Esprit et non pas selon les désirs de la chair. Merci, Seigneur, de nous aider chacune. Merci, Seigneur, mon Dieu, de nous relever, Seigneur. À toi toute l'honneur, la gloire pour les siècles des siècles. Et le peuple de Dieu dit Amen. Donc, soyez bénis, soyez fortifiés. Nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen.